Olá, tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é: como conseguir a cooperação dos nossos filhos? Como conseguir com que os nossos filhos façam aquilo que eles têm que fazer em casa? Como conseguir com que eles nos obedeçam? Como conseguir ganhar o coração dos nossos filhos a ponto de dar ordens e elas serem acatadas e executadas? Esse é o tema de hoje no capítulo 2 do nosso seminário, Arrebatando o Coração dos Nossos Filhos. Bom, esse é o capítulo 2 desse livro que eu estou compartilhando com vocês e o tema é justamente esse: incentivando a cooperação. Bom, o capítulo começa partindo do pressuposto de que é um desafio em todas as casas ensinar as crianças ou fazer com que as crianças exerçam a cooperação. E o que o autor traz como cooperação? Ele traz como obedecer, ou seja, fazer aquilo que a gente quer que eles façam. Cooperar no sentido de ter dentro da família tarefas bem claras e bem direcionadas sobre o que cada um tem que fazer. Então, quando os meus filhos fazem aquilo que eu quero que eles façam, para o autor eles estão cooperando, né? Isso é o que o autor traz como incentivando a cooperação. Então, ele começa partindo do pressuposto de que toda casa é muito parecida nos seus desafios. Então, ele até lista várias frases que são corriqueiras. Por quê? Porque essas duas autoras, elas têm um curso e elas atendem pais. Então, elas têm muitos casos, elas trazem muitos exemplos de casos reais, né? Então, elas trazem muito isso para o livro. Então, elas começam falando que é comum, as queixas são muito parecidas, no sentido de lave suas mãos, use o pano para secar, fique quieto, vai guardar a toalha molhada, já fez a tarefa de casa, tem certeza que você já escovou os dentes, tipo assim, não deu tempo, vai voltar lá e dar descarga, veste logo o seu pijama, tá na hora de dormir, vai pra cama. E vários outros exemplos, no sentido assim, não pega comida com a mão, tira isso da boca, não fala assim, não joga trem no seu irmão, desce daí. Essas coisas que são realmente uma realidade, porque são coisas de criança, então todo mundo vai se identificar, porque criança é criança. E aí, qual que é a grande sacada desse capítulo 2? O que as autoras querem que a gente aprenda e que a gente coloque em prática com os nossos filhos? Elas vão trazer aqui algumas ações que elas colocam que são barreiras e que estão atrapalhando as crianças na sua cooperação. Então, elas vão citar aqui situações que nós, pais, fazemos com os nossos filhos e que isso está sendo uma barreira para a formação ideal do seu filho e está atrapalhando na cooperação. Ou seja, existem comportamentos que nós estamos repetindo e que está atrapalhando o seu filho em te obedecer ou em cumprir com as tarefas que você gostaria que ele já fizesse, mesmo que você não tenha que estar sempre relembrando, tá? Então, a gente vai direto para esses pontos para entendermos. Então, o que nós fazemos que está atrapalhando nesse ponto da cooperação dos nossos filhos? E aí você vai ficar bem atento, atenta, se você tem essas práticas, se você usa, né, esses comportamentos no seu relacionamento com os seus filhos, tá? E aí, a primeira é reprovação e acusação. E eles vão dar vários exemplos. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem básico aqui, o banheiro, né? A toalha molhada no banheiro, a toalha molhada aqui deveria estar estendida e geralmente não está. Porque bem cedo a gente já ensina isso para as crianças. Então, acho que de pequenininho até grande a gente tem esse problema. Então, vamos pegar esse exemplo da toalha. E ele vai falar sobre você não deve usar a reprovação e nem a acusação. O que seria a reprovação? Eu vou ler para vocês aqui a definição do livro. A reprovação é um comportamento onde você diminui a capacidade do seu filho. O que ele quer dizer? Você poderia simplesmente orientar o seu filho sobre a toalha, mas você reprova o que ele fez, você
ao invés de orientar, você reprova. Você sempre acusa o seu filho. Então, isso traz consequências. Isso faz com que o seu filho, segundo as autoras, ele se sinta sempre incapaz e impotente quando você usa essa reprovação. Vou dar um exemplo mais claro. O exemplo aqui do livro, ele diz assim, imagina a cena. Você de repente vira para o seu filho e fala assim, olha, as suas impressões digitais estão em todos os vidros da casa, tá na porta, tá na janela. O que acontece com você? Você não consegue fazer nada direito? Você não tá percebendo? E ele usa as duas palavras, a reprovação e a acusação. Ele fala assim, você não consegue fazer nada direito? E aí ele diz assim, quantas vezes eu tenho que falar para você usar a maçaneta da porta ou da janela? Então, o que as autoras querem mostrar com esse exemplo? Você está reprovando o comportamento do seu filho, por quê? Porque ele sujou todos os vidros da casa, e você está acusando o seu filho porque ele fez isso. Então, segundo as autoras, quando você faz isso com a sua criança, você está comunicando com ela que ela é incapaz de fazer algo direito, porque você disse o quê? Você não consegue fazer nada direito? E aí essa criança vai pensar, poxa, eu não consigo fazer nada direito. Até para abrir a porta eu abro errado, eu pego no lugar errado, olha só, a porta está toda suja por culpa minha. Então, realmente, eu sou uma pessoa incapaz, entende? Assim, gente, abre agora um parêntese aqui. Esses livros, eles têm muita psicologia humanista. O que é a psicologia humanista? Eles partem de um pressuposto diferente da educação cristã, tá? Então, é importante pontuar isso. Eu não concordo com tudo o que as autoras estão ensinando. Eu estou compartilhando com vocês porque tem ferramentas que são válidas, mas tem coisa que nós temos que filtrar, tá? Então, assim, é claro que nós temos que prestar atenção, sim, mas assim, eu não sou dessa linha de achar que tudo vai criar uma memória negativa, ai, que você vai criar traumas. Eu não sou dessa linha. Por quê? Eu vou partir do pressuposto de que criança faz criancice, né? E a Bíblia fala que a criança faz criancice, mas nós temos nós temos a instrução, tá? Então eu gosto sempre de lembrar disso. Por quê? Porque senão a gente começa a colocar a criança em um pé de igualdade do adulto no sentido de tomar decisões, de negociar, de ter palavras no sentido de autoridade. E eu acho que isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia coloca os pais como autoridade, os pais como instrutores e as crianças como aquelas que precisam ser instruídas, tá bom? Aí fecha esse parêntese e vem essa afirmação. Aí cada pai vai pesar. Será que eu realmente não estou sendo muito duro ou dura com meu filho? Será que realmente eu não estou acusando meu filho e gerando nele um sentimento de incapacidade? Tá? E aí depois, na hora que eu terminar de falar os comportamentos errados, eu vou citar qual que é a orientação das autoras para a gente ter o sucesso com a cooperação dos nossos filhos. Então, a primeira é a reprovação e a acusação. Então, nós temos que evitar reprovar. Então, se o seu filho está fazendo algo que você não gosta, não reprove. A máxima que eles usam aqui é assim: dê a instrução, o insulto você pode tirar. Então, tipo assim, dê a instrução em relação ao problema, mas não precisa insultar o seu filho com aquele problema. Aí vem outra questão, né? Outro parêntese. Ah, mas vai indo você cansa. Ah, mas você tem que falar todos os dias a mesma coisa. Ah, vai indo você não tá com paciência, você já tá de saco cheio de falar todo dia a mesma coisa. Tem hora que você não tem esse romantismo. Tá, aí a gente tem que lembrar que nós estamos em uma fase de treinamento. Nós estamos treinando os nossos filhos. E por mais que a gente ache que não tá dando resultado, eles estão assimilando. E o nosso objetivo como pais, como instrutores, não é o agora. Não é só que o nosso filho não suje os nossos vidros com as mãos, mas é que eles entendam princípios por trás desses ensinamentos, tá? Então lembrem-se sempre disso. Quando nós ensinamos agora, eu não ensino porque eu quero o resultado agora. E eu tenho isso muito claro para mim. Quando eu ensino algo para os meus filhos, eu não estou pensando só no resultado de agora. Eu não estou pensando só na toalha molhada que está ficando em cima da cama. Eu estou pensando em uma criança responsável e consciente em toda a sua vida, tá? Lembrem-se sempre disso. Tá, então o segundo é o insulto, que eu acabei já de adiantar, né? Ele dá o exemplo assim, ó. Venha, deixa que eu arrumo a sua bicicleta. Você sabe
que não entende nada de mecânica. Então você está fazendo o quê? Você está insultando seu filho, chamando ele de uma pessoa burra. Então você pode oferecer ajuda e tira a parte do insulto. Outro exemplo, você deve ser um porco para ter um quarto assim tão sujo. Esse aqui é bem comum, a gente vê muitos pais usando esse tipo de expressão. Você é um animal? Você é um porco? Olha a situação do seu quarto. Então você está ofendendo, insultando. E aí o que seu filho vai se sentir? Ele vai se sentir incompetente, ele vai falar, poxa, eu não consigo nem ter um quarto limpo. Vou acelerar aqui para não ficar comprido. Então, ameaças. Ó, ameaça. Se você mexer na lâmpada de novo, eu te dou um tapa. Então, assim, você está ameaçando seu filho. Se você não estiver pronto até eu contar até 3, eu vou embora e vou deixar você para trás. Então, às vezes a gente tem um tipo de orientação baseada só na ameaça. A gente está sempre ameaçando. Ou você está acusando, ou você está insultando, ou você está ameaçando. E isso vai fazer com que a sua criança sinta o quê? Medo. Ela vai viver uma criança com medo. Ela vai viver com medo. O que será que a minha mãe vai fazer hoje, né? Que tipo de terror eu vou sofrer? Quarto, ordem. Você sempre está dando ordem. Arrume seu quarto já. Vem aqui, pega isso aqui do chão. Você já jogou o lixo para fora? Joga agora. Então, eles lá na frente eles vão explicar por que isso não é legal. Sempre dá ordens no imperativo, né? Vai vir algo que vai completar isso. Quinto, lição de moral. Tudo que você pede para o seu filho vem carregado de uma lição de moral. Você não consegue simplesmente orientar sem colocar ali aquela lição de moral. Por exemplo, você acha bonito arrancar o livro das minhas mãos? Parece que você ainda não percebeu a importância de ter boas maneiras. Tipo assim, você pega um comportamento e dá ali uma lição de moral. Sexto, advertências. Cuidado, você vai se queimar. Se você não olhar para onde anda, você vai ser atropelado. Não suba aí, você vai cair. Você está sempre dando, uma advertência. Essa aqui é interessante. Vítima. Evite ser a vítima da história. Para de fazer escândalo. Você quer que eu fique doente? Outra boa. Olha aqui meus cabelos brancos, olha minhas rugas. Tudo isso é culpa sua. Você está me matando. Eu vou ficar doente. Então você se coloca como vítima. A criança se sente o quê? Culpada. Ela vai falar, poxa, tudo que acontece ruim nessa casa é culpa minha. Oitavo, comparações. Por que você não faz como seu irmão? Essa aqui é terrível, né? Eu tento tomar muito cuidado com isso. Ele sempre acaba os trabalhos na hora certa. E você tá até agora. Olha, seu irmão já almoçou, você tá até agora almoçando. Então, cuidado com as comparações. Por quê? O seu filho ele vai se sentir inferior. Ele vai pensar, poxa, eu não sou bom igual meu irmão. Sarcasmo. Isso aqui também é muito complicado. Por quê? Porque às vezes o seu filho não vai ter maturidade para entender o que você realmente está querendo dizer. E aí ele vai ficar o quê? Confuso. Às vezes você está sendo irônico ali, ele não está entendendo, ele vai se sentir um bobo, vai, não estou entendendo nada. E profecias, né? São as famosas maldições que a gente lança, né? Você mentiu sobre suas notas, sabe o que vai ser quando você crescer? Uma pessoa em que não se pode confiar. Você vai ser um mentiroso, você vai ser... Então você já está ali carregando ou lançando sobre o seu filho um monte de maldição. Bom, então esses são, eu estou passando bem rápido para o vídeo não ficar longo, esses são os comportamentos errados que nós temos quando queremos a cooperação dos nossos filhos. E aí vem a parte onde ela vai dar vários exemplos de casos, tem figuras no livro sobre como falar com o seu filho, e aí no final ela vai falar sobre como fazer. São sempre 5 passos e ela vai colocar aqui em 5 passos como conseguir a cooperação dos seus filhos. E ela vai falar aqui, o primeiro é, descreva o que você vê, ou seja, descreva o problema. E daí ela dá um exemplo aqui. A criança foi banhar, deixou a torneira ligada e inundou a pia ou a banheira, né? Porque nos Estados Unidos a maioria banha em banheira, mas no nosso caso vamos pôr o chuveiro. Você descreve o problema. No lugar de você ofender e falar assim, olha, você é o irresponsável, você deixou a torneira ligada, o banheiro tá tudo alagado, você quer o quê? Uma inundação nessa casa? Não, no lugar de você fazer isso, dê informações, descreva o problema. Então, o que você faz? Você fala para a criança, filho, você deixou o chuveiro ligado? O que foi, bebê? Ele não deixou eu entrar. O que foi, Dãozinho? Vai lá ver o que ele quer, filha. Mamãe tá terminando aqui já. Mamãe tá terminando, tá? Terminando, tá bom? Aí eu pego ele, tá? Rapidinho. Dá aguinha pra ele, bebe água. Voltando. Então, nesse exemplo do banheiro, a ideia é, filho, você deixou a torneira ligada, a água tá inundando o banheiro. A água tem que ser desligada.
Sempre se lembre de desligar. Como eu disse, nem sempre a gente vai ter essa serenidade, mas o que é importante a gente entender aqui nessa parte do livro? Nós estamos ensinando os nossos filhos e o processo ele é repetitivo mesmo. Então a ideia é, dê informações, mostre para ele o problema, não chega acusando, ofendendo, amaldiçoando. Então assim, 5 passos. Primeiro, descreva o problema, para o seu filho ver o que é que está acontecendo de errado, para que ele coopere, para que ele se lembre da próxima vez de fazer o que tem que ser feito. Então, primeiro, descreva o problema, mostre. Filho, a toalha molhada está em cima da cama. Segundo tópico, dê a informação. Por exemplo, eu já falei, eu vou voltar no mesmo exemplo. Filho, você deixou a torneira ligada. Se você esquecer a toalha ligada, o banheiro vai ficar todo alagado, pode sair água pela casa. Sempre lembre de desligar a torneira, tudo bem, filho? Então, você deu informações sobre aquele problema. Toalha molhada, o mesmo exemplo. Filho, se você deixa a toalha molhada na cama, a sua cama vai embolorar, a sua toalha vai ficar fedida. Quando você precisar dela, ela não vai estar seca, ela vai estar molhada, vai estar com um cheiro ruim. Então, sempre estenda a sua toalha. Então, você não vai só dar a ordem, você vai dar informações sobre aquilo que você precisa que seu filho faça. Tá? Então, primeiro, descreva o problema. Filho, a toalha molhada está em cima da cama. Segundo, dê informações. Filho, as toalhas devem ser estendidas para que elas se sequem para você usar novamente. Terceiro, esse terceiro é muito legal. Use poucas palavras. Use apenas o essencial. Depois de um certo tempo que você já deu instruções, você já deu informações, você pode simplesmente dizer assim, ó, filho, a toalha, ele vai saber que a toalha não está no lugar certo e ele vai pegar a toalha e vai estender. Quarto, expresse o seu sentimento. Por exemplo, filho ou filha, cuida do seu irmão só até eu terminar de gravar, você pode? Nós vamos sair. Eu preciso terminar o vídeo pra gente sair, pode ser? Então, eu preciso que você fique lá, porque quando ele chora eu tenho que parar. Dá água pra ele, leve ele no quarto só até eu terminar. Porque ele que deveria estar aqui dando trabalho e ele não tá. Tá bom? Fecha. Rapidinho, a mamãe tá terminando. Esse quarto tópico é bem interessante, que ele fala pra gente expressar os nossos sentimentos e ser sinceros com os nossos filhos. Por exemplo, filho, eu fico muito chateada quando eu percebo que você não está colocando a toalha no lugar certo, porque eu penso que você não está dando importância para aquilo que eu estou te ensinando. Estou te ensinando para o seu bem. Então, é importante que você entenda isso. Então, assim, mostre sinceridade naquilo que você está sentindo. Mostre quando você está chateada, quando você não está com paciência, quando você está com pressa. Seja sincero e fale do que você realmente está sentindo. E a última instrução é bem assim, diferente, mas pode ser usada. Ele dá vários exemplos de casos que os pais usaram e deu certo, que é usar bilhetes. Mesmo com crianças que não saibam ler, você escreve um bilhete e aquele bilhete vai ser o aviso daquilo que você quer que a criança faça. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu aqui em casa. A gente tem a cachorrinha e a responsabilidade de dar comida para a cachorrinha e água é da Dara. E assim, eu sempre tenho que ficar lembrando, né? Filha, vai lá e dá comida para a Jujuba. Filha, põe água, comida para a Jujuba. E esses dias eu fiz diferente. Eu peguei, fiz uma cartinha, como ela já lê, escrevi bem assim. Também sinto fome, gostaria de ter comida no meu pote. E colei bem na frente assim. Quando ela saiu do quarto, que ela viu na mesa aquele bilhete, ela correu e leu. E eu coloquei assinado Jujuba. E ela, mãe, como que a Jujuba escreveu uma carta se ela não sabe escrever? E aí eu falei, não sei, mas eu acho que é o que ela tá sentindo. Ela correu lá e colocou. É claro que são coisas que a gente vai usar esporadicamente, mas eu achei interessante. Às vezes tem alguma coisa que você vai usar o bilhete e vai chamar a atenção do seu filho de maneira diferente e ele vai fazer aquilo que você gostaria que ele fizesse de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais harmoniosa. Bom, então, meu bebê acordou. Então, esses são os 5 tópicos sobre como conseguir a cooperação dos nossos filhos. Resumidamente, escreva o problema, mostre para ele o que está errado, porque às vezes você vai ficar olhando para o seu filho fazendo um monte de cara feia e ele nem tá vendo a toalha molhada no chão. Então, filho, a toalha molhada está no chão. Segundo, dê informações. Por que a toalha não pode ficar? Terceiro, use poucas palavras, seja específico, seja objetivo, sem insultos, sem lição de moral, apenas dê a informação. Expresse o seu sentimento e use bilhetinhos, se você achar que é uma boa ocasião. E
E lembre-se, os nossos filhos estão em um momento de aprendizado. Vem cá, Dãozinho, vem. Eles estão sendo preparados e nós precisamos usar todas as situações. Dãozinho, fala oi pro pessoal. Fala, e aí, pessoal? Fala, acordei. Fala, acordei do meu cochilo. Eu também. A outra também acordou do cochilo. Jujuba! Gente, Tem uma cachorra chata. tem, essa jujuba é gostosa. Ai, Então é isso, vamos encerrar. Dá tchau, Darlinha. tchau. Tchau, Dãozinho. Aê! Você sabia que eu tenho um curso Como Evangelizar o Seu Filho até os 2 anos de idade? Isso mesmo. Quero te convidar para conhecer o meu curso. Esse curso, ele é prático e eu vou te ajudar, eu vou te dar ferramentas e métodos para você que está grávida, para você que é mãe de criança pequena e tem dificuldade de trabalhar o espiritual com seu filho, de trabalhar o evangelismo para o seu filho. Conheça o meu curso. É um curso muito dinâmico, é um curso prático que tem assim atividades para o dia a dia e já abençoou várias pessoas. É um curso que realmente tem edificado muitas mães na caminhada e eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você tiver interesse, clica no link para você conhecer o meu curso e ser abençoado de uma maneira muito especial. Um beijo, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.